Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Nós queremos de novo falar sobre algumas coisas, mas antes de fazermos isso, nós gostaríamos de falar sobre esse ano que passou. Pois é, tem sido um ano muito interessante. Muitas coisas aconteceram. Se analisarmos o cenário profético e tudo o que aconteceu ao recapitularmos o ano e toda a preparação que ocorreu nele, em termos de medicina e a implementação de regras, de leis, e quando olhamos o que aconteceu na esfera climática, o papel do papado, a Laudato Si, a carta, COP27, os novos mandamentos. A lista é muito extraordinária. Até mesmo começou uma guerra em fevereiro. Eu acho que ela foi uma boa distração para que todas as outras coisas pudessem ser implementadas. Então, Martin, as coisas estão acontecendo. Há tanta coisa acontecendo que podemos perder o foco. Isso é verdade. A gente olha para cá e vê uma coisa, olha para lá e vê outra. Aparece uma ideologia ali e outra lá. Também tem essa catástrofe social com o liberalismo, o conservadorismo e o atrito entre eles, etc. E tudo isso está sendo misturado. É uma sopa e tanto. E como num daqueles episódios no qual nós falamos sobre usar uma caixa de sabão como palanque, é muito fácil se distrair e fazer de um desses pontos uma caixa de sabão para você. Você tem que olhar de longe, olhar o contexto geral. Então, nós tivemos um ano bastante cheio. Foi bem cansativo. E, em muitas maneiras, eu serei grato quando esse ano acabar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho esperanças de que o ano que vem será melhor. Então, vamos respirar fundo e tentar enfrentar o ano que está vindo com energias renovadas. Isso nos traz a gratidão aos que nos assistem, aos que nos apoiam. Sem essas pessoas não teria sido possível Com certeza. fazer nada desse trabalho que nós fazemos. Nós agradecemos do fundo do nosso coração. Sim, queremos agradecer por continuar nos acompanhando, nos mandando comentários e cartas e questões. E as perguntas das pessoas também nos ajudam a elaborar os assuntos. Essas perguntas nos ajudam bastante também. Mas elas são tantas que não dá para responder todas. Algumas pessoas ficam até tristes porque a gente não consegue responder. Mas obrigado, muito obrigado por essa ajuda e pela contribuição de vocês. Nós somos muito gratos. E talvez só para lembrar que a distribuição desse material, esses vídeos que nós produzimos, nós não temos como fazer isso sozinhos. Nós precisamos que você nos ajude, compartilhe, distribua pelas redes sociais e até mesmo cópias físicas. Nós conseguimos implementar muitas coisas. Nós prometemos distribuir o material de maneira gratuita. Os pedidos foram feitos, tudo está em seu lugar. Então, a América do Norte será provida com esse material muito em breve. Também pretendemos fazer o mesmo na Europa e isso seria impossível sem a ajuda dos nossos ouvintes. Então, gente, muito obrigado mesmo. Tem um vídeo de apresentação sobre o nosso centro de distribuição na América do Norte. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E vocês podem assistir esse vídeo para saber mais como contatar eles ou alguma outra coisa que você precisar para ajudar a espalhar essa mensagem. E nós temos outras ideias também. Queremos nos envolver mais com a mensagem da saúde. E você sabe, fazer mais o que o Evangelho nos pede, cuidar das necessidades físicas das pessoas para que elas possam cuidar das espirituais. E a gente tem muita coisa em mente, muita mesmo. Afinal, nós temos que sonhar alto, não? Temos que caminhar pelo poder de Deus, tanto quanto Ele nos permite. É o único jeito. Obrigado. Então vamos começar a nossa conversa. Eu vou abrir com uma palavra de oração e daí a gente pode entrar nela. Muito bem. Vamos orar então.
Nosso Pai Celeste, nós, acima de tudo, te agradecemos pelo privilégio de poder realizar essa obra por ti. Agora, mais uma vez, Senhor, nós pedimos que tu abençoes nossa discussão, ilumine nossas mentes e que as tuas palavras sejam faladas através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, hoje nós falaremos a respeito da ascensão da Igreja Católica e do surgimento do nacionalismo cristão. Nós já falamos a respeito disso algumas vezes aqui, já exibimos vídeos a respeito, mas isso aí está ganhando força. É que nem uma bola de neve, ela começa pequena, mas à medida que vai rolando, ela se torna uma coisa grande. E nós já dissemos muitas vezes que acreditamos que o pêndulo vai mudar de lado, já que as ideologias do Rei do Norte e do Rei do Sul são conflitantes, apesar de se assentarem à mesma Sim. mesa. Eventualmente, a ideologia do Rei do Norte, que precisa englobar o nacionalismo cristão, deverá ganhar força, ter uma ascensão. Parece que as Nações Unidas gostam muito dessa ideia. Com certeza. Mas para que esse ímpeto aconteça, o caos é necessário. Nós temos tido bastante caos no mundo. Nós temos caos em termos de questões de saúde, caos em termos de clima e, é claro, caos na área econômica também. Aham. Então, vamos ver se está ocorrendo alguma preparação para esse caos econômico. Eles têm nos alertado que o mundo está caminhando para uma recessão e que também existe uma grande crise energética por causa da guerra da Ucrânia. É. Martin, nada acontece na política que já não tenha sido planejado. Não. Digo, você acabou de mencionar agora que eles dizem por causa da guerra. Mas como eu mostrei no vídeo passado, eu digo há 2 episódios passados, eles disseram que tem um período de transição que será acompanhado de sofrimento. Eles nos avisaram disso. Eles nos avisaram. O Klaus Schwab foi muito claro. Ele é uma pessoa muito interessante, aliás, né? Não vamos falar muito sobre ele aqui, senão vamos ser censurados. Então, Martin, todas essas coisas estão acontecendo e sempre há uma preparação. Com relação àquelas questões de saúde, elas foram um treinamento. Exato. E nós já falamos sobre isso em outros programas. Então, tem havido uma grande preparação na direção desse cataclisma que temos vivido nos últimos anos. Agora, em relação à crise ambiental, já havia desenhos para as crianças? Sim, isso nos anos 90. Sim, já nos anos 90. Capitão Planeta. Capitão Planeta. E é interessante como todo mundo fazia parte dessa agenda. Cada nação, tribo e língua estavam envolvida nessa grande batalha que hoje nos levou à COP27, na qual todas essas coisas estão sendo implementadas. E também temos os aspectos espirituais sendo liderados pelo Vaticano, especialmente jesuítas. Nós achamos que é só o Papa Francisco, mas não, ele tem os seus agentes colocando tudo no lugar. Todos eles estão debaixo de uma guia espiritual muito específica, que, acredito eu, seja a serpente. Mas vamos avançar. Vamos falar sobre essas questões. Vamos dar uma olhada na iminente crise econômica. Este é um artigo da ABC News, 16 de novembro de 2022. As seguintes empresas de tecnologia fizeram grandes demissões em 2022. A Meta demitiu cerca de 11 mil empregados. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, na última semana, anunciou que a empresa demitiria cerca de 11 mil empregados, uma estimativa de 13% de sua força de trabalho. Agora, veja que interessante. Essas empresas não têm tido lucro recorde? Isso, exatamente. Seus cofres estão cheios. Os cofres deles estão transbordando. E ainda assim estão demitindo. Será que elas sabem de algo? Eu tenho certeza que tem algo sendo maquinado. O Twitter demitiu cerca de 3.700 empregados.
Todos sabem que há uma batalha ideológica acontecendo. Parece que o Rei do Norte e o Rei do Sul estão bastante empenhados, não é? Especialmente em relação ao Twitter. Já a Amazon demitiu 10 mil, mas a Amazon não teve lucro recorde? Sim, todas essas empresas aí, elas já entraram na pandemia já tendo lucros recordes. E daí, quando a pandemia explodiu, eles cresceram ainda mais. Agora eles estão aparentemente colocando a culpa, dizendo que depois da pandemia as coisas diminuíram. Pois é. Outras empresas, como a Lyft e a Stripe, também estão demitindo bastante funcionários. A Redfin demitiu 862, a Microsoft, a Robinhood demitiu 23% de seus empregados, a Coinbase cerca de 1.100. Martin, o que elas estão tramando? Será que elas querem poupar o seu dinheiro? Eu acho que se você quer... É exatamente o que você disse. Se você quiser manter a margem de lucro no mesmo nível, sabe que algo está por vir, você se livra do excesso de empregados. Mas não ache que as pessoas que continuarem na empresa vão continuar fazendo o mesmo trabalho. Porque o trabalho não vai diminuir. Certamente não. Essas empresas estão tentando se garantir. Eu também acho isso aí. Muito bem, temos aqui mais um artigo interessante. É de novembro de 2022. A empresa mãe do Google, a Alphabet, demitirá 10 mil empregados. A empresa mãe da Google relatou que demitirá cerca de 10 mil pessoas por baixa performance. Será que a Google contratou 10 mil funcionários incompetentes? Eu não acredito nessa coisa aí, não. Você não acredita? Será que ela não sabia que eram tão ruins quando os contratou? A verdade é que isso aí é uma desculpa. Exato. Ou 6% de sua força de trabalho na temporada de demissões iniciada pela Meta, Amazon, Twitter, Salesforce e mais em meio às duras condições globais. É interessante que todas essas empresas estão fazendo lucros recordes e ainda assim estão demitindo. Nós não estamos falando de milhões, mas sim de bilhões em lucros livres. Sim. Martin, o mundo está caminhando para algo. Basta você olhar. Observe. Nós temos que ser observadores, não é? Não sensacionalistas, mas precisamos observar o que está acontecendo. E, aliás, uma pergunta. Todas essas empresas listadas aqui, os presidentes delas não visitaram o Vaticano? Todos. E logo após o Elon Musk ter feito uma visita, ele comprou o Twitter. E logo depois dele comprar o Twitter, ele começou a demitir. E logo depois dele começar a demitir, o resto começou a demitir também. É uma coincidência. Tem algo interessante aí. Talvez, Martin, um trabalhador incompetente seja, na verdade, um trabalhador com a ideologia errada. Isso pode ser também, não é? Não pode ser? Pode ser que as empresas estejam querendo que todos eles se alinhem na mesma ideologia. A mentalidade tem que se ajustar. Muito bem. Antes, quando o Norte e o Sul lutavam, você queria os dois lados lá. Agora eles querem fazer uma purga, querem limpar e livrar-se dos chamados incompetentes. Mas pode ser que esses incompetentes sejam, na verdade, um empecilho para os seus empregadores. Isso é verdade. Eles podiam nem ter contratado essas pessoas para começar. E por que todos de uma vez? Pois é, esses milhares e milhares de pessoas. Eu me pergunto o que aconteceria se a CNN quisesse mudar a sua ideologia. Quantos incompetentes seriam demitidos, hein? Provavelmente também... Talvez 90%? Eles não estavam passando por um processo similar? Bem, se você quisesse mudar da esquerda para a direita, a Fox teria que fazer isso. Mas para mudar da esquerda para a direita, então a CNN tem que fazer. Essa é a dialética hegeliana acontecendo. Duas ideologias opostas. Então agora o pêndulo começou a balançar, se livrando da mentalidade que não... Relevante, talvez? Será possível? Talvez. Só um pensamento. É só uma ideia. Vamos ver agora a questão da ascensão do papado. Pois lembre-se, todos esses presidentes não foram demitidos. Não. Não. Todos eles foram ao Vaticano. Eles devem estar seguindo ordens que lhes foram dadas.
O Vaticano sempre tem trabalhado por trás das cenas. É assim que trabalham os jesuítas. É sempre por trás das cortinas, mas na verdade, eles possuem o poder. Só que agora eles estão adotando uma abordagem mais direta. Chegou o tempo de os reis do mundo darem o seu poder à besta. Nós vamos instruí-los como fazer isso, porque as suas ideologias nunca quiseram implementar a nossa norma. Vocês sempre quiseram a norma secular, mas eu sou o rei do norte e eu vou cortar a sua norma secular para me assegurar de que você vai implementar os meus estatutos modelos, porque eu sou o anticristo e eu quero me livrar dos estatutos de Deus. Não é isso mesmo? É esse o pensamento que tem havido. É isso que eles querem. Porque eles têm sido inimigos de Deus desde o início. E um leopardo não muda suas manchas. E a coisa mais doente é que eles fazem isso como algo travestido de uma coisa cristã para Deus. E eles têm todos os cristãos a bordo, com essa falsa ideologia chamada de futurismo, que veio diretamente das mentes dos jesuítas. Não é triste que o protestantismo tenha sido tão enganado a ponto de abraçar o inimigo? O jornal Earthbeat nos diz que o papado não é mais apenas um observador. O Vaticano quer exercer um novo status nas conversas climáticas das Nações Unidas. Esse novo status é apenas para o consumo público. Ele sempre esteve ali, mas atrás das cortinas. Mas agora isso tem sido trazido à tona. Sim. Perceba que na foto o Papa está falando a partir do seu bunker nuclear, que aliás tem o formato de uma serpente. Ele está falando da boca da serpente. Ele, portanto, é o porta-voz da serpente que lhe deu poder e grande autoridade. A tipologia dele estando ali naquele lugar e falando é incrível se você ver a linguagem bíblica. Por que ele projetaria um edifício com a aparência de serpente? Ele fala em meio às presas dela. Quando o cardeal Pietro Parolin se dirigiu aos líderes mundiais nos primeiros dias da COP27, no encontro de mudança climática das Nações Unidas, ocorrido em Sharm el-Sheikh, no Egito, ele falou em pé de igualdade aos líderes de estados reunidos diante dele. Isto também é um recado. Porque a espada espiritual está acima da espada secular. Isso é verdade. O discurso foi o primeiro feito pela Santa Sé como um partido formal na Convenção de Mudança Climática das Nações Unidas. Os oficiais do Vaticano assinalaram que esse movimento foi mais do que simbólico e reflete a intenção da Igreja em exercer um papel mais ativo nas normalmente tensas e turbulentas negociações climáticas que têm ocorrido há mais de um quarto de século, com variados graus de avanço e retrocesso. Martin, não é só simbólico. Eles querem exercer um papel ativo. Na verdade, sempre exerceram, mas agora estão mostrando para o público. Exatamente. Chegou a hora deles entrarem no palco principal. E eu acho que, na verdade, isso é mais bíblico do que simbólico. E a ascensão do Vaticano. Só essa palavra ascensão já quer dizer muita coisa. A ascensão do status de observador a de um participante pleno nos dá uma nova razão para ter esperança, disse David Munini. Nós agora estamos no mesmo pedestal que o resto dos negociadores, disse ele. O novo status do Vaticano é significativo. Saíram do simbólico para a substância. Martin, isso soa bíblico para você? Eu não estou dizendo, não tem como ser mais bíblico do que isso. Para que assim possam agir autenticamente como negociadores e ver como podem mudar a cultura dentro da Convenção Climática das Nações Unidas. Eles têm conduzido a filosofia das Nações Unidas desde o início. Por meio do Pierre de Chardin, o jesuíta deles implantado ali, de quem eles se distanciaram, mas na verdade abraçaram. Sabe, mas o problema é que se isso tivesse acontecido antes, teria havido uma comoção, porque as pessoas não iriam querer eles ali.
Mas agora, na verdade, as pessoas Exato. estão querendo isso. Hoje as pessoas estão admirando a besta, Exato. não é? Isso ajudará a igreja a falar com uma voz unificada. Mas qual igreja, Martin? A católica? Bem, são todas essas igrejas, mas com a mãe delas na liderança. Aham. Me parece que Herodias está dizendo a Salomé o que fazer, e ela quer mesmo a cabeça do João Aham. Batista. Uma voz unificada a nível internacional para promover não apenas as melhores práticas, mas, ainda mais importante, uma estrutura espiritual mais robusta, ética e moral. Não é a respeito disso que devemos estar atentos, Martin? Continuando. É um passo bastante ousado, pois assim a igreja também entra no espaço político e exerce um papel de diplomacia. Até o momento, o Vaticano estava apenas exercendo um papel moral, detendo os princípios e os valores, mas não pressionando para que fossem adotados. Martin, eles estão falando com a língua da serpente. E? Isso porque os representantes políticos deles foram colocados lá por eles mesmos? Sim. Portanto, eles estão falando por outras bocas. Isso aí, não é a ferida terminando de se curar? É por isso que eles usam o termo ascensão todo o tempo. Eles não utilizam esse termo com ninguém mais. Ninguém mais chegou a ascender as Nações Unidas, exceto eles. Isso de ascensão não tem que ver com um rei? Bem, o que aconteceu a Nabucodonosor? Lembre-se do debate sobre Daniel estar no 3º ano e o rei no 2º ano? Como isso funciona? Veja, eles utilizavam diferentes formas de contagem. No caso de Nabucodonosor, havia o ano da ascensão e depois o 1º, 2º e 3º ano. Então, o ano da ascensão era o ano em que ele chegava ao trono. Então, se você olhar para isso, esse é o ano que eles tomaram o trono e a partir de agora eles vão governar. Eles vão reinar. Serão os governantes da Babilônia. Isso não está escrito na testa deles? Babilônia, a mãe das prostitutas. E todas as outras igrejas estão juntas. Nós vimos isso no Monte Sinai, não foi? Exato. Portanto, este é um momento histórico para a Igreja Católica. É um momento histórico para a família humana e sinaliza uma faísca de esperança agora, disse Munene. Martin, eu acho que isso certamente me dá esperança, porque também quer dizer que a charada em breve terminará. A luz que estamos vendo no fim do túnel não é de um trem que está vindo nos atropelar, na verdade é a luz do sol divino brilhando sobre nós, do irmão Sol que agora ilumina o nosso coração e nos enche de esperança novamente. A besta tem o poder. Este Munene é o porta-voz do Vaticano nas Nações Unidas, e isto foi o discurso oficial dele. Por acaso esse homem ficou louco? Infelizmente, se você falar com a língua da serpente, é isso aí que vai sair. Parece que loucura é a nova norma. Que Deus nos ajude. Mas, felizmente, eu vejo uma luz diferente no fim do túnel. Eu também vejo uma luz, mas é sim a luz de um trem que está indo para o fim desse sistema. Pois quando a rocha atinge o pé da estátua, o que sobra? Nada. Nada, a estátua vira pó, ela some do mapa. Não restará nenhum vestígio deste sistema. Houve um tempo na história do mundo em que pessoas dependiam de governos para ajudá-las. Elas contavam com ele como seu protetor, talvez até o seu amigo. Mas esses dias acabaram. Hoje nós temos ditaduras mascaradas de democracias. Exato, um regime tirânico está em vigor. Este artigo é interessante. Ele vem da Global Citizen Forum. Este é um fórum muito importante com bastante influência. Eles já estão na ativa por uns bons anos, se você se lembra. Cada ano eles fazem um show gigante, às vezes em alguns lugares diferentes do mundo, com todos os grandes nomes se reunindo.
Em 24 de setembro, eles fizeram um show onde a Mariah Carey, o Metallica cantaram e todo mundo. Todas as bandas de rock do passado eram marionetes jesuítas. Se formos capazes de imaginar um mundo melhor, podemos construir um, mas apenas através do engajamento e desenvolvimento do nosso eu interior é que podemos mudar o mundo. Então, primeiramente, temos que nos mudar. Martin, essa esperança que o mundo tem de mudar o seu eu interior é uma esperança vã, pois sem Deus isso é impossível. Se Jesus não viver dentro de você, ele é o único que pode te ajudar a mudar. Então, que tipo de força está dentro deles? Eu acho que ela se chama Legião. Com delegados de mais de 30 países se reunindo, cada aspecto do encontro tem sido intencionalmente planejado para fazer com que os participantes embarquem em uma jornada pessoal de autodescobrimento e evolução. Mantenha sua mente aberta, liberte-se, tente não julgar. Isso parece doutrina da serpente. Para mim, isso é pura nova era. Com certeza, não tenha dúvida disso. Um tema comum ao longo do dia foi a renovação do foco na importância da conexão interior, com a busca de uma progressão global decorrente das ações combinadas de 8 bilhões de indivíduos. Martin, eu me recuso a fazer parte disso. O problema é que você tem agora duas vertentes. Você tem essa vertente, o cidadão global, e daí você tem o nacionalismo. Mas nós não podemos ser parte de nenhuma delas. Se eu não me engano, foi o Gandhi que disse que até mesmo uma pessoa é a maioria, caso a verdade esteja com ela? Imagine só 8 bilhões, não é? Se-Yun e Alexander Mendeluk fizeram uma sessão de cura por som transcendental para despertar a nossa consciência coletiva e ativar o nosso maior potencial, enquanto Deepak Chopra conduziu uma sessão de meditação ao lado da praia, provendo uma nova perspectiva à metamorfose humana e guiando a audiência a um reavivamento e supercarregamento interno. Que bom que eu não estava lá. Esse é o tipo de coisa que tem acontecido ao redor do mundo inteiro. Quando você olha para a Babilônia, você vê que ela tem 3 componentes. Nós já estamos cansados da besta. E agora ela está ascendendo, não é? Temos também o falso profeta e também o dragão. E essa ideologia é parte do dragão. Não me diga que a filosofia do dragão não está infiltrada nas igrejas, pois hoje temos meditação e yoga e a lectodivina e rituais e círculos mágicos e elaborações e orações respiratórias. Todo tipo de bobagem. E visualizações, meditação, não do tipo de meditação bíblica, a meditação sensorial sobre as cenas da Bíblia. A espiritualidade de Inácio. E hoje em dia todas essas coisas são cristãs. Formação espiritual. Tudo isso é satânico. Não existe formação espiritual do bem. Não. Isso é demoníaco. Vem da filosofia dos jesuítas. A meditação bíblica é a meditação na palavra de Deus. Ela tem significado. Você aplica isso na sua vida. Exatamente. Ou seja, em outras palavras, significa pensar sobre aquilo que você leu. Lembrar o que você leu e não se sentar e ficar... Trata-se de pedir a Deus que nos ilumine a respeito dos significados tipológicos das histórias. Essa jornada de metamorfose humana revela a nova era da cidadania global, o que inclui um projeto de realidade virtual, o Chopraverse, que visa trazer o bem-estar dentro do metaverso. Essa nova terminologia que eles estão usando e as empresas que têm criado o metaverso, todas elas nos dizem que isso está interconectado de uma maneira íntima. A sessão Jornada no Metaverso convidou indivíduos a abraçarem o que significa ser um meta-humano.
Um estado que Deepak Chopra descreve como uma visão compartilhada e diversidade para alcançar a emergência a fim de dar à luz a uma nova realidade cheia de admiração, criatividade e alegria, uma transformação social. Isso é igualzinho Alice Bailey. Exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é muito nova era. Isso é essa euforia que você vai experimentar. Mas não é a realidade, é realidade virtual. Satanás quer nos fazer pensar que vivemos numa Matrix, que vivemos num mundo de faz de conta, que somos marionetes sendo controladas por alguém. Mas isso, na minha opinião, é pura possessão demoníaca. É mesmo, e é nessa direção que nós estamos rumando, porque o que se junta a isso? Tem a formação espiritual, também tem toda essa, digamos, esse engano virtual que pode acontecer. Pois é, sabe-se lá o que veremos através dos hologramas, ou seja lá do que for. Mas para isso é necessário uma nova tecnologia, e é interessante que, de acordo com esse artigo, uma nova tecnologia chegou que nos permite falar com os nossos parentes mortos. Eles criam uma situação onde você pode comunicar com seus parentes mortos. Sim, é algo eletrônico, mas se você realmente acreditar que você está falando com um parente morto, é como visitar a bruxa de Endor. É, especialmente quando você não tem um verdadeiro entendimento bíblico sobre o estado dos mortos. Quão importante é a doutrina da mortalidade da alma, que é diferente da doutrina papal da imortalidade da alma. Eu acho que isso vai ter um papel pivotal nessa era que nós estamos entrando. Por meio dessas duas coisas, a santidade do domingo e a imortalidade da alma, Satanás vai varrer toda a humanidade para o lado dele. Quão importante é que compreendamos a doutrina da mortalidade da alma. Muito bem. Veja Hollywood, por exemplo. Quando você pega qualquer uma dessas organizações, qualquer canal de mídia, eles estão do lado do Papa ou da Bíblia? Do lado papal, imortalidade da alma. Será que é só a igreja adventista que acha que a alma é imortal? Ou os reformadores já entendiam isso? Sim, o Martin Lutero. Martinho Lutero não entendeu? Tyndale não entendeu? Fichte também entendeu. Os primeiros reformadores compreenderam. Mas por que ninguém entende hoje? Por causa dos jesuítas. Aham. Vamos ler o artigo. Não é empolgante que agora podemos falar com os nossos parentes mortos? Sim, por que não? Uma nova tecnologia chegou que nos permite falar com os nossos queridos que já morreram. Agora você pode viver com os seus entes falecidos, vivendo dentro do seu smartphone como um assistente de voz. Que coisa estranha! O aplicativo foi criado pela empresa baseada na Califórnia, Inteligência Artificial do Além. A empresa deseja estabelecer a comunicação entre os mortos e os vivos. Parece Halloween, não é, Martin? Bem, se você sempre pode olhar para tudo isso e tentar justificar. Você pode falar, mas não é realmente a mesma coisa. Se você começar a brincar aqui nessa área, digamos que, por exemplo, você entenda a verdadeira doutrina bíblica sobre o estado dos mortos. Se você começar a mexer com isso, é como mexer onde o diabo está. Ok, veja quão interconectado isso se torna. Uma tecnologia como essa, que permite a comunicação com os falecidos, já vem de longa data na ficção científica. Provedores de assistência médica e espiritualistas têm por décadas desejado algo desse tipo. Se você olhar o sistema de planos de saúde no mundo, tem muita gente no negócio de medicina que está trabalhando a nível esotérico. Eles usam o pêndulo para determinar que doença você tem, qual seria a cura. Precisamos tomar muito cuidado, pois corremos o risco de estar nos submetendo a forças demoníacas. Considere também o campo de fazer encantamentos para melhorar a força da medicação, por exemplo.
Isso vai contra o método de Deus, que se vale de métodos simples de cura através de plantas e coisas naturais. Mas isso aí é uma bagunça. Seria possível que os provedores de assistência médica, que essa indústria médica esteja envolvida em atividades demoníacas? Com certeza. A palavra farmaquia não significa bruxaria? aham. Só que agora isto está se tornando realidade, e uma que está cada vez mais acessível graças ao avanço da inteligência artificial e da tecnologia de voz. Agora, se você colocar isso junto com o metaverso e o Chopra, que tipo de mistura nós vamos ter? Pois é, você fica com uma mistura catastrófica. Então, Martin, de um lado, nós temos esse grande movimento levando à espiritualidade interior. É um verdadeiro movimento. Por outro lado, temos a Bíblia, que nos dá a certeza, vamos dizer assim, que estes poderes querem implementar a marca da besta. Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Então, de um jeito ou de outro, o pêndulo está mudando de direção, de forma que essa ideologia pode se tornar uma realidade também. E se eu puder, de novo, aplicar isso ao Rei do Norte e Rei do Sul? Um cidadão do globalismo, na verdade, está sob o Rei do Sul. E o nacionalismo é o Rei do Norte. Sim. Temos aqui um artigo da Washington Times sobre a ascendência do conservadorismo nacional. Isso é algo que todos vêm observando. O Washington Times é provavelmente bastante liberal. Vamos ver o que eles dizem. Para surpresa de muitos, parece que a ideia de uma nação, um grupo de famílias, tribos e comunidades com experiências comuns, costuradas juntas para o bem comum e motivadas por um propósito comum, está ainda bastante viva. Eu acho interessante que o Papa constantemente fala contra o nacionalismo, mas só contra o nacionalismo cristão. Ele não fala contra, por exemplo, o nacionalismo islâmico. Não. Ele aceita. Exatamente. Não somente ele aceita, mas ele promove. Se você vê como ele vê os povos originários da Amazônia, como ele defende que eles devem ser os defensores. Eles precisam observar a ideologia dos outros. Isso porque a ideologia dos outros não colocam em perigo esse sistema. A menos que você conquistou o sistema. Aí você pode ascender e controlá-lo. Então é bastante interessante. Está muito vivo, diz o artigo. Os intelectuais se aprofundaram em ideias de iluminação corrosivas e sem sentidos sobre a universalidade da experiência humana serem desconfortáveis com as nacionalidades, o nacionalismo e a ideia de que as pessoas se identificam como cidadãos de uma nação mais do que cidadãs do mundo. Não surpreende ninguém que aqueles que se identificam como americanos, ao invés de cidadãos globais, tenham a tendência de serem da direita. Nós sabemos que os Estados Unidos exercerão um papel de líder no que tange à implementação da marca da besta. Será a América protestante que vai impor essa marca, e as outras nações vão seguir isso. Quando você diz que as outras nações, e especialmente as nações cristãs, mas em termos de certas ideologias, como a do clima, isso pode ser universal. E se você tiver uma porção dessa ideologia abrigada em uma nação cristã, que também tem uma natureza de nação secular, uma ideologia como o domingo, por exemplo, o mundo inteiro pode abraçá-la. Exato. É muito esperto da parte deles. Como parte desse esforço, muitas pessoas assinaram recentemente uma declaração de princípios que é mais política do que o legado que os republicanos têm conseguido enunciar nos últimos 5 anos, no site do Conservadorismo Nacional, delineando seus pensamentos a respeito da melhor maneira de proceder. Nós vemos a tradição de nações independentes autogovernadas como fundamento para restaurar uma devida orientação pública no sentido do patriotismo e coragem, honra e lealdade, religião e sabedoria, congregação, família, homem, mulher, sábado, o sagrado e razão e justiça. O que é que está no meio de tudo isso aí? Além de todas as outras coisas como o patriotismo,
É a religião. É o sábado. O sábado. A razão e a justiça. Isso parece muito jesuítico. Fé informada pela razão, não é? Ou a razão informada pela fé. Qual seria agora, hein? Este artigo da American Conservative, de novembro de 2021, diz: o único caminho para frente é o conservadorismo nacional. Edmund Burke escreveu o famoso texto em suas reflexões sobre a Revolução na França. A era do cavalheirismo acabou. A era dos sofistas, economistas e calculistas venceu. E a glória da Europa está extinta para sempre. Isso foi bem pungente quando Burke o escreveu, e uma tentativa de reconfigurar esse sentimento para o nosso mal-estar atual seria dizer algo parecido com o seguinte: a era da neutralidade acabou. A era dos wokesters, dos oligarcas e arrogante classe governante venceu, e a glória da ordem pós-guerra neoliberal está extinta para sempre. Uma distinta, mas relacionada formulação, uma que eu já utilizei antes, seria essa. O presidente Reagan disse que as palavras mais aterrorizantes são: eu sou do governo, estou aqui para ajudar. Mas as palavras mais aterrorizantes hoje são: eu sou da classe governante e estou aqui para subjugá-lo. Isso não prepara o cenário para uma oscilação do pêndulo? Com certeza. Você tem essas duas todo o tempo. O Washington Post tem esse tipo de ideologia, e daí tem essa outra. Elas estão se tornando muito distintas. Não mais tem muitas áreas cinzentas. Muito bem, então você tem que escolher um lado. Exato. E quando todo um grupo escolhe um lado, o que significa para o outro lado? Encrenca. Problema, vocês estão fora. Então, já há um bom tempo, o Rei do Sul tem dominado. O mundo tornou-se mais liberal, seus filhos são ensinados nas escolas que não são meninos ou meninas, certidões de nascimento não constam mais se a criança é menino ou menina, precisamos agora esperar a decisão da criança com relação a qual gênero ela é. Me perdoe, mas idiotices como essa estão fazendo com que as pessoas fiquem fartas. Mas veja, precisamos lembrar que é fácil nos tornarmos tão revoltados com uma ideologia a ponto de adotarmos o discurso da outra. E é mesmo. Isso é muito importante. É por isso que nós sempre falamos: seja um observador. Mesmo que você se irrite com o que está acontecendo no mundo, digamos, por exemplo, a questão do gênero, ou da cultura woke, ou seja lá o que for, mesmo que uma ideologia te irrite profundamente, sempre faça a pergunta: qual é o propósito? O que o diabo está pensando ao aplicar essa ideologia? Ele está sendo bem-sucedido? Pois agora os pais estão irritadíssimos. Eles querem acabar com isso. Eles agora querem o poder de controlar a escola, o poder de controlar até mesmo a política, pois só assim podemos acabar com essa patifaria. O diabo está conduzindo as pessoas a pensarem de uma maneira. E quando elas estiverem pensando assim, qualquer coisa que opõe essa maneira de pensar torna-se o inimigo. Veja que eles incluíram nessa mentalidade a questão do sábado. Se alguém se opõe a essa questão, você é um inimigo do bem. Algumas coisas do bem comum podem até parecer boas, mas no final ele vai persegui-lo. Exato. Muito interessante. Foram escritos alguns livros sobre este assunto. Alguns deles são bastante recentes. Este aqui é bastante interessante. É um livro de Stephen Wolfe, O Caso pelo Nacionalismo Cristão. Martin, a questão do clima também não aborda algo parecido? É incrível, porque o momento é perfeito. Porque esses dois livros atualmente se tornaram best-sellers na Amazon. Então não é um livrinho desconhecido, escondido por aí. Qualquer coisa que estiver nesse nível é muito aceita, absorvida pelo público. Temos este outro livro, escrito por Torba e Isker, um guia bíblico para dominar e disciplinar as nações. Isso aí é a teologia do domínio.
E precisa ficar claro que isso é teologia jesuíta. Isso é incrível. Ela foi adotada pelo protestantismo. Eles são muito espertos. Você tem que disciplinar as nações. Ou seja, você tem que fazer as nações enxergarem da sua maneira. E nós não podemos confundir com a grande comissão que Jesus deu. Não, porque aquilo tem a ver com a erradicação do pecado. Isso aí tem que ver com o domínio. Na verdade, é exatamente o que Cristo veio para dar um fim. Exato. Eles querem implementar aquilo que Jesus disse ser um mal neste mundo. Por acaso a nação judaica era dominionista? Com certeza. É verdade? Então, Cristo é a favor ou contra isso? Completamente contra. O reino deste mundo não reflete o reino do céu em nada. Ele não podia comparar o reino de Deus a nenhum reino deste mundo. É por isso que o reino dos homens deve desaparecer. Martin, isso é o maior engano que está vindo sobre o mundo. Um best-seller nacionalista cristão está enraizado no Volk. Isso aí é alemão, é história alemã. A pátria e patriarcado é uma relação de sangue com um certo manifesto alemão do século XX. Este artigo está falando contra o nacionalismo cristão. Eles dizem que isso aí lembra a era nazista. O nacionalismo cristão está se tornando um grande fator entre os votantes republicanos, com 61% dos republicanos dizendo que eles apoiam a declaração de que os Estados Unidos é uma nação cristã. Nós já mostramos um vídeo algum tempo atrás em que disseram que quem quiser viver nos Estados Unidos tem que se submeter a regras cristãs. Exato. Você pode ser judeu, qualquer coisa, mas a lei aqui é cristã. E na verdade, esse cara a quem você está se referindo é aquele que escreveu o segundo livro do qual nós estávamos falando. Muito interessante. Como um ex-ministro evangélico, eu conheço o tipo de trabalho que termina nas mãos das celebridades evangélicas, seminaristas, pastores rurais, influenciadores cristãos, procurando por uma justificação teológica erudita para os seus impulsos políticos e culturais. O autor daquele livro, o Wolff, pega sua inspiração tanto de Tomás de Aquino quanto dos reformadores protestantes. Martin, deixa eu te perguntar. É possível ligar Tomás de Aquino aos protestantes? Não, isso aí é como tentar misturar óleo com água, é impossível. É verdade. Não dá certo. Mas o catolicismo tem trabalhado muito forte para unir isso aí. Eles acreditam que Tomás de Aquino era um santo. Na minha opinião, ele era possuído pelo demônio. Reformadores protestantes, especialmente o Calvino, sua maior premissa era de que, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, os seres humanos teriam congregado em comunidades separadas no planeta. É interessante que o calvinismo possuía um aspecto dominionista. Ah, sim. Até mesmo os primeiros protestantes acreditavam que a igreja e o Estado trabalhavam juntas. É por isso que haviam os bairros protestantes, bairros católicos. Se você não se encaixasse numa ideologia, era melhor mover para outra. Você tinha que cair fora. E a mesma coisa vai acontecer agora. A mesma coisa, o calvinismo também teve perseguição. E Calvino era um pouco mais radical em relação a isso do que Martinho Lutero. Mas mesmo os luteranos perseguiram pessoas quando eram de diferentes ideologias. Por exemplo, os anabatistas foram perseguidos pelos luteranos, assim como pelos calvinistas, e também pelos católicos. Eu acho que os guardadores do sábado também serão perseguidos por todos. Afinal, os calvinistas, luteranos e católicos estão todos juntos hoje, sem mencionar, é claro, o próprio governo. É exatamente isso que vai acontecer. Sendo assim, os cristãos deveriam fazer todo o possível para institucionalizar o cristianismo de suas nações, a fim de estruturá-los de acordo com a visão de Deus para a vida humana. Isso significa criar um governo no qual as autoridades civis dirigem os seus cidadãos à verdadeira religião, à extensão plena de seu poder. Wolff também advoga pela imposição das leis sabáticas e pela punição da falsa religião, ou seja, qualquer coisa que fique de fora do cristianismo aprovado pelo Estado. Você viu, Martin? É para isso que estamos caminhando. Isso é verdade. Por que é tão fundamental a eles
imporem suas ideologias. Eu vou te dizer por quê. Porque eles não podem viver com as outras Exato. ideologias. Então, eles têm que construir um muro em volta da ideologia deles e forçá-la. Pode haver a possibilidade deles forçarem a marca da besta? Não, eu acho que não simplesmente soa assim, vai ser exatamente assim. Não é interessante que ele tenha acrescentado a questão da lei sabática nesta argumentação dele? Ele fez isso porque é unha e carne da identidade cristã. Exatamente. Mas da identidade cristã de quem? De Deus ou do Papa? Infelizmente, a identidade de Tomás de Aquino e do Papa. Aham, muito bem. Então vamos lá. Não existe tal coisa como cristianismo verdadeiro dentro desta premissa aí. Porque Cristo nos diz que ele nos dá liberdade de escolha, o que é contrário ao que ele quer. Sabe de uma coisa? O problema é que se nós olharmos para o nosso próprio país, se nós olharmos para os cristãos do nosso próprio país, quantos deles será que não vão entrar numa coisa dessa aí? Todos iriam amar isso. Exato. Cada pastor e político cristão que prontamente aceitou o rótulo de cristão nacionalista deveria ser questionado se apoia a questão da lei sabática, a negação do voto feminino e a eliminação da Constituição que ancora nossa democracia. Se nada menos, a obra provê um teste de torna-sol para o que o nacionalismo cristão verdadeiramente significa no âmbito público e a chance de perceber as trágicas consequências que ele pode ter em nosso país. Ainda tem gente que consegue enxergar as coisas, como o autor deste artigo, Bradley Onishi. Mas o problema é que... Ele é a minoria. Não, ele está propagando todas as outras coisas de novo. Do outro lado. Sabe, essas duas vertentes. Tem a mentalidade do Rei do Sul, e essa pessoa aí se encaixa nessa vertente. Ele quer todas essas coisas liberais aí. Eles ainda nos oferecem entre as duas ideologias, mas sabemos pela Bíblia que no final a ideologia do Rei do Norte prevalecerá. Exato. Vamos assistir agora uma entrevista na qual o autor daquele livro, o Wolf, compartilha algumas de suas ideias. Ele é bastante cauteloso com a maneira que as expõe, mas ainda assim ele é firme quanto às suas ideias. Se alguém me acusar de ser um nacionalista cristão, sim, sim, eu espero que o termo possa ser um ponto de encontro para que as pessoas digam, não, nós não vamos ser passivos. Não, nós não vamos deixar o poder civil simplesmente ser tomado por algo que é ordenado por Deus. Que o bem do povo seja determinado por pessoas que acreditam em coisas absurdas, falsas, absurdas e destrutivas. Digo, parece ser um momento muito pertinente, como a providência de Deus, o momento em que esse livro sai. Especialmente se você está falando de uma vontade nacional, e você tem vontade de obrigar as pessoas, você escreve isso no livro, que você quer forçar as pessoas a agir. Um ambiente cristão é algo que os cristãos têm que promover. E eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos é que foi assumido por décadas, séculos, que somos um povo cristão, somos uma nação cristã, e isso foi apenas um entendimento padrão, especialmente nos séculos 18 e 19. E, em seguida, o mundo neutro admite que essa ideia onde as pessoas e os poderes seculares são meio ambivalentes e permitem que você faça e diga o que quiser. Mas agora estamos no meio de um mundo negativo, enquanto há um ato de hostilidade contra os cristãos. Para as instituições civis, para o governo civil, a sociedade civil, é uma questão de dizermos, é isso que vai ser. Vamos fazer um governo cristão. E é nós que vamos fazer isso acontecer. E certamente está na hora de fazê-lo. Já é hora de agir. Você, na verdade, definiu o nacionalismo cristão no livro. Portanto, deixe-me ler a definição aqui e vamos falar um pouco sobre isso. O nacionalismo cristão é um conjunto de medidas nacionais, consistindo em leis civis e costumes sociais, conduzidos por uma nação cristã, como uma nação cristã, a fim de obter para si próprio o bem terreno e celestial em Cristo. As pessoas em uma nação cristã fariam isso, o que os conduziria a seu bem.
Mas eu me concentro em como são ordenadas as pessoas, como podemos determinar quais são essas coisas. E uma delas é o direito civil, e a outra são os costumes sociais. Portanto, o civilizado é só algo que foi basicamente ordenado pelo magistrado para o bem. Então, trata-se de tudo, desde limites de velocidade, e eu acredito também que leis sabáticas, e nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ter que falar. As pessoas acompanharam você até limites de velocidade, mas elas se Sim. perderam nas leis sabáticas. Mas vamos retomar Sim, o as assunto. leis sabáticas, eu quero Você dizer, provocou. elas estão nas leis da blasfêmia. Nós não estamos exercendo o domínio sobre a terra como Adão também não exerceu. Não estamos trazendo a vida celestial à terra, estamos apenas amadurecendo a vida terrena, de acordo com a natureza humana e os princípios desta vida. Então, como ordenar as pessoas, como ordenar os cristãos a vida eterna de uma forma exterior? Você faz o que está ao seu alcance para que eles possam adorar a Deus. Adorem a Deus e a igreja possa ministrar a palavra sagrada. E como fazer isso de forma particular? Teríamos as leis sabáticas e elas não seriam simplesmente uma forma de punir a violação do quarto mandamento, mas devem proporcionar as condições nas quais as pessoas possam adorar a Deus sem distração. Esse é o propósito. O propósito não é simplesmente você quebrou o quarto mandamento de Deus, por isso vamos castigá-lo. Não é isso que eu estou dizendo. Ao fazermos isso sobre o quarto mandamento, estamos basicamente dizendo que devemos adorar a Deus corporativamente, como o seu povo, em um domingo ou em um dia especial. E então o governo civil está lá. Como você está? Como o governo civil, num sentido exterior, pode contribuir para isso? Como eu disse, eles removerão as distrações daquele dia para que você possa concentrar-se no culto a Deus. Estas são as bases do pensamento dele. Eu acho que ele deixou passar uma coisa ali. O que ele disse no fim do vídeo que não apareceu? Um dos meios também pelo qual o governo pode fazer o que ele disse é silenciando eles. Silenciar a outra parte. Sim, silenciando a outra parte. Eles então querem criar essa condição. Isso é muito esperto da parte deles. Por acaso, nós hoje temos teocracias como essa, por exemplo, a do Islã? Sim. Nestes casos, não é o governo que dita o que é a moral para a sua nação? Sim. Nas nações cristãs de hoje, é o secularismo que impera. A questão é que, na Europa, por exemplo, a ideologia dos países estrangeiros está invadindo a sociedade. Elas não têm medo hoje de que isso destrua o seu estilo de vida? Sim. Constantemente. Sim, constantemente. Na Alemanha, por exemplo, isso é uma situação muito real. As pessoas têm medo de que, se essas ideologias estrangeiras continuarem a entrar, muito em breve elas terão que se sujeitar a uma moralidade que é estrangeira. Mas e se eles pudessem escolher? Se a sociedade se agarrar ao seu secularismo atual, mais cedo ou mais tarde ele vai ser destruído pela moralidade estrangeira. Então, por que não escolher agora abraçar a moralidade cristã? Não seria uma melhor alternativa de contornar a moralidade estrangeira? Então, até mesmo a pessoa secular, se tiver que fazer uma escolha, escolher entre a moralidade do Irã, por exemplo, que pode no futuro suplantar o seu secularismo, ele poderia preferir escolher o nacionalismo cristão. Isso seria muito melhor do que se submeter àquela primeira moralidade. Então, esse é um jogo muito esperto deles. Se você ver uma nação tornar-se uma nação cristã, por exemplo, os Estados Unidos, que está sendo cada vez mais diluído com todas essas muitas ideologias, algumas delas tão liberais que você nem consegue viver com elas. Neste caso, por que não escolher o nacionalismo cristão? Com certeza. Vamos voltar às raízes. Mas por quê? Veja o que eu vou perguntar, Martin. Por que o diabo já não implementou isso há muito tempo atrás? Porque ele tinha isso na Idade Média. Porque na época não teria funcionado.
Por que não? Porque o mundo ainda era muito conservador e religioso. E eles sabiam quem era o anticristo. Exato. Quando eu nasci, na verdade, quando eu me casei, e eu já disse muitas vezes aqui, as pessoas sabiam quem era o anticristo. Protestantismo ainda era o protestantismo e o catolicismo. Mas o tempo hoje é perfeito. O protestantismo foi erodido. Mas não por causa de um ataque direto, por meio da ideologia católica. Não, foi um ataque rasteiro Exato. pelo liberalismo. Infiltrado de tal maneira que um dos campeões do protestantismo está estudando Tomás de Aquino. Sim. Então você tem a ideologia do Rei do Sul, que eles estão utilizando para levar aquela nação a um nível tão baixo que eles não têm mais âncora. E aí eles introduzem o sistema draconiano católico, o mesmo da Idade Média. Mas ao invés de você fazer isso, eles permitem que o protestantismo, que hoje mudou e se tornou como o catolicismo, faça isso por eles. Exatamente. E quão bíblico isso não é? Tudo está no lugar. As falsas igrejas protestantes voltaram mais uma vez para a mãe e estão cumprindo as ordens dela. O diabo é um bom estrategista ou não é? Ele é o mestre da estratégia. Ele é um estrategista mestre. As coisas hoje parecem desordenadas, parece que ele perdeu o controle, mas a verdade é que ele possui o controle absoluto da situação. E a hora E o tempo é é perfeito. absolutamente perfeita. E veja o seguinte, no meu período de vida, a mentalidade mudou muito. Veja, eu cresci num país nacionalista cristão. É. Hoje, essa mentalidade migrou para uma nação totalmente secularizada. Eu pude observar isso durante o meu tempo de vida. Isso aconteceu nos últimos 30 anos. Hoje está totalmente secularizado, a ponto de até mesmo aqueles que não têm religião percebem que há algo de muito errado, moralmente errado. As pessoas então estão preparadas para aceitarem que o pêndulo mude de lugar, só que desta vez submetendo-se à besta, e não a Deus. E eu tenho que dizer que eles até mesmo vão. Eles estão dispostos até mesmo a ir para a guerra para estabelecer isso. Haverá uma revolução? É o que eles dizem. Agora, Martin, se você tem um país como os Estados Unidos da América, ou uma nação europeia, como a Alemanha, a Inglaterra, onde o protestantismo prevalece, então esta nação certamente vai abraçar o sábado, que segundo ele é muito importante para criar o clima, você não pode fazê-lo sem o sábado. Só que o sábado deles é o domingo. Sim, ele mencionou E isso. se você vive neste país, você será forçado a obedecer esta lei, porque, como eles chamam, é uma lei cristã. Mas, obviamente, não é cristã, é uma lei pagã. Mas, de acordo com eles, é uma lei cristã. Agora, se você vive numa nação judaica, você pode abraçar o sábado. Mas na nação cristã, você tem que adotar o domingo, porque isto é a lei. Agora, como os judeus se sentem a respeito disso? Como um judeu se sente vivendo nos Estados Unidos? Vamos ler um artigo que fala sobre isso. Este é o Jewish Insider, um livro coautorado pelo CEO da Gab, Andrew Torba, chega na lista do best-seller da Amazon. Ele vai falar a respeito disso, veja só. O movimento nacionalista cristão tem ganhado recentemente um espaço na política eleitoral, conforme o número crescente de candidatos republicanos pelo país tem exposto as suas doutrinas. Andrew Torba, um dos coautores do nacionalismo cristão, tem trabalhado para construir o que ele descreve como uma sociedade cristã paralela na internet. Em seu website, Gab expôs uma realidade mais sinistra. Nosso objetivo primário é construir uma sociedade cristã paralela, uma economia e infraestrutura que preencham o vácuo deixado pelo fracassado Estado secular. Eles querem que o Estado secular falhe? Sim. Parece que o Rei do Sul será vencido. E escreveram Torba e Isker, afirmando que, apesar da evidência mostrar o contrário, a América é uma nação cristã. Deus é real, a Bíblia é verdadeira e Jesus Cristo é Rei dos Reis.
garantem Torba e Isker, declarando que eles estão apenas buscando exigir aquilo que é nosso por direito. Mas Torba e Isker não estão dispostos a ouvir tais argumentos em boa fé. Nós não nos desculpamos por nada que dissemos ou por nada que estamos fazendo a fim de tomar o domínio de nosso país e cultura para a glória de Deus. E nem deveriam vocês. E esse artigo também acusa eles de serem antissemitas. É interessante que eu já li artigos no passado nos quais pessoas judias disseram que a América deveria ser uma nação cristã e estariam bem com isso. Exatamente, nós já mostramos isso também. Nós mostramos aqui. A única esperança da América é Deus, diz Sean Feucht, um cantor ativista cristão. A nação está moralmente falida. Esse artigo é do final de novembro de 2022. E no final de 2022, essa ideologia está crescendo como um cogumelo. Sabe, isso foi sendo montado. Você se lembra que primeiro teve aquelas reuniões que nós mostramos há 3 anos atrás? O chamado. Você lembra? Sim. Todas essas coisas foram como que um prelúdio para isso que nós estamos vendo agora. E Jonathan Cahn. Sim. Nele você tem um rabi judeu, rabi cristão, abraçando o nacionalismo cristão. O nacionalismo cristão. Nacionalismo cristão e a teologia das 7 montanhas, e combinando todos os aspectos do judaísmo e do cristianismo em uma sopa realmente interessante. Este artista cristão, missionário e ativista Sean Feucht começará um tour pelos 50 estados da América chamado Reino para o Capitólio, que começa em 2023. Martin, eu mal posso esperar por 2023. A fim de clamar a Deus que mude a América, ao mesmo tempo que encoraja líderes de igreja a tornarem-se ativistas em seus estados nas questões que afetam os adoradores. Como uma criança missionária, Feucht viajou o mundo e testemunhou a perseguição à igreja em muitos países, disse ele. Esses sentimentos voltaram ao verem os lockdowns e abusos governamentais, cassinos, bares sendo abertos e a igreja sendo fechada. Veja só o que está acontecendo. A ira deles está impulsionando o pêndulo. Se você tentar pensar logicamente, por que os cassinos e bares estão abertos e as igrejas fechadas? Não tem lógica nisso. Mas esse foi o plano para estabelecer isso. Se alguém negligencia a questão do grande conflito, ele vai perder o ponto. E não é importante. Na verdade, no próximo ano, vai ser o livro do ano é o grande conflito. Eu acho que seria ótimo se cada um lesse esse livro de novo. Todos deveriam lê-lo. Ele acrescenta: então, ao ver a resposta da igreja e sua falta de vontade em muitas maneiras de lutar contra isso e apenas aceitar, realmente me alarmou. Isso aconteceu até mesmo em nossa própria igreja. É algo que foi tão bem sucedido, foi uma estratégia tão boa, que pode enganar até mesmo os eleitos. Exato. E isso pode... Sabe de uma coisa? Esse sentimento aqui pode até mesmo puxar o nosso próprio povo para essas coisas aí. E eles podem ser arrastados para essa armadilha, para o fundo dela. Eu acho que o Covid realmente mostrou quanto poder o governo tem sobre as nossas vidas, nossas comunidades e as nossas igrejas, disse ele. A pandemia, diz Feucht, proveu a oportunidade para reagirmos, não por medo, mas por fé. Você pode ver o pêndulo mudando de lado. Essas pessoas pretendem exigir as 7 montanhas do poder. Eles querem controlar os negócios. Quantas pessoas foram demitidas recentemente? Você acha que foi por causa de incompetência ou ideologia? Sabemos que no caso do Musk foi ideologia. Exato. Porque ele, na verdade, está limpando o Twitter. Ou por que todos os outros estão seguindo? Ou por que estão depois que eles visitaram o Vaticano? Eles também querem controlar o governo. Querem reinstituir a religião da família. Claro, a religião deles, que aliás tem elementos jesuítas. Querem educar a mídia, a educação e o entretenimento. Quem controla a educação até este momento? É o secularismo.
Você não acha que os jesuítas também vão controlar Os esse jesuítas? novo sistema? Eles também. As mesmas pessoas controlarão. É muita esperteza. Martin, quando é que a gente vai aprender, hein? É. Como nós dissemos já, nada de novo debaixo do sol. E o entretenimento? Eles querem as 7 montanhas do poder. Eles querem pôr as mãos no Estado. Assim como queriam os judeus na época de Jesus. Mas o que aconteceu é que nenhuma pedra restou. Nenhuma pedra ficará sobre a outra. Essa estrutura toda vai ruir. Mais um artigo da Beacon. Um silencioso e massivo movimento teocrático une forças com Michael Flynn e Roger Stone. Temos aí agora a elite americana, até mesmo a elite do exército fazendo parte. Em 1º de julho de 2022, dentro de uma arena lotada na Geórgia, 4 líderes religiosos ficaram num palco conforme recitavam uma declaração de oração chamada de O Decreto dos Vigias. Nos foi outorgado o poder legal do céu para agora praticar a nossa autoridade, uma vez que nós somos embaixadores e porta-vozes de Deus na terra, enquanto que, através do poder de Deus, nós somos influenciadores do mundo. Devido à nossa aliança com Deus, estamos equipados e delegados por Ele para destruir cada tentativa de avanço do inimigo. Nós fazemos as nossas declarações. Nós declaramos que o nosso sistema judicial emitirá regras que são bíblicas e constitucionais. Palavras fortes, não é, Martin? Eu me pergunto se o céu não está olhando para o chifre pequeno e toda a sua pompa aqui embaixo, porque estas palavras refletem o chifre pequeno. Nós declaramos que tomamos de volta permanentemente o controle de posições de influência e liderança em cada uma das 7 montanhas. Apesar de poucos estarem cientes, eles acabaram de testemunhar os frutos da nova reforma apostólica, a NAR. Eu acho que vamos ouvir falar de novo dessa sigla. O novo movimento autoritário apostólico. Na verdade, é isso que eles são. Continuando. A nova reforma apostólica está rapidamente acelerando e está crescendo de maneira perigosamente silenciosa como movimento cristão autoritário pelo mundo todo. Esse movimento pratica cura pela fé, exorcismo e dominionismo, uma crença de que os cristãos devem tomar controle do governo, negócios, cultura, para que assim Jesus volte à Terra. Eles estão certos, na verdade. Quando eles estiverem controlando tudo, Jesus vai voltar e destruí-los. Exatamente. Esse artigo é interessante. O artigo anterior falava de um movimento global, não é? É. Essa ascensão da nova reforma apostólica é global e eles querem tomar o controle em todos os países cristãos ou todos os países, controlar o governo e as 7 montanhas de novo. Isso está acontecendo por todo o mundo. Veja só o que está acontecendo na Itália. A vitória da Malone incitou uma controvérsia graças aos seus valores conservadores e desejo de defender Deus, a pátria e a família. Isso se encaixa no jogo? Perfeitamente. A Europa, então, está entrando no jogo. Os outros estão resistindo. Mas o pêndulo um dia vai mudar de lado. Bem, a Suécia também está ficando conservadora. O pêndulo está mudando de lado. De acordo com o Christian Post, agências de notícia americanas como o New York Times a chamou de fascista. A CBS News a comparou com o fascista italiano Benito Mussolini. Ela disse: "Nós defenderemos Deus, família e pátria. Essas coisas que enojam tantas pessoas hoje", disse ela. Em outro discurso, ela declarou: "Sim para a família natural, não para o lobby LGBT. Sim para a identidade sexual, não para a ideologia de gênero." O pêndulo está mudando de lado? Completamente, porque você ouve completamente o oposto no estado atual. Sim para a cultura da vida, não para o abismo da morte, não para a violência do Islã. Eu não acabei de falar sobre isso? Sim para fronteiras mais seguras, não para a imigração em massa, sim para o trabalho de nosso povo. É mais seguro abraçar essa ideologia. É mais seguro do que abraçar
ameaças como o Islã, por exemplo, ou até mesmo o ultraliberalismo. Exato. Essa é a estratégia deles? Agora, isso é como se você colocasse isso num tabuleiro. É como se fosse um jogo de xadrez em 4 dimensões. Eu não acho que os seres humanos conseguiriam organizar isso. É por isso que o diabo tem que estar por detrás disso tudo. Ele está por trás disso, porque este jogo está em escala mundial. E às vezes você se pergunta por que Deus o permite? Por que ele permite que as pessoas malvadas floresçam por tanto tempo? É porque ele é misericordioso? Longanimidade e porque ele tem que estabelecer que ele é verdade. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 8. Eu acho que é o capítulo 8. Vamos ver, Eclesiastes 8. Nós podemos ler a partir do verso 2. Vamos lá. Eu o aconselho a observar o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem permitas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. O rei a que ele se refere é tipologicamente Jesus Cristo. Eu o aconselho a guardar os mandamentos do rei. Essas pessoas aí vão guardar os mandamentos do rei? Não, não vão. Vamos lá para o verso 11. É porque não se executa logo o juízo sobre a má ação que o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal? Deus é muito paciente, mas o interessante é que uma vez que você viu essa estratégia, você percebe que ela tem que ser uma estratégia mundial. A implementação da besta é uma estratégia universal. Muitas coisas precisam estar no lugar. E nós temos falado sobre isso no último ano, sobre como elas estão no lugar. Como fazer com que países que não são cristãos abracem o domingo? Através do clima. Como fazer com que nações muito seculares abracem as leis cristãs? Nacionalismo cristão. Essa é a estratégia. E esse não é um plano que tem sido formulado apenas há 20, 30 anos atrás. Isso vem de milênios já. Será então que devemos pular nesse barco aí? Não. Nós somos observadores. É porque não se executa logo o juízo sobre a má obra que o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Martin, a nossa tarefa é nos apegarmos à Bíblia, é obedecer a Deus, obedecer o rei. Ainda que pareça que Deus está se distanciando e permitindo todas essas coisas acontecerem, Ele está no controle. Ele está no controle porque ele já havia dito que isso iria acontecer. E uma vez que ele disse que ocorreria, ele também disse qual seria o destino deles. Eles serão destruídos. Isso vai acontecer. É aí onde está a sua promessa, é aí onde está o seu foco, ou deveria estar. Então eles podem defender Deus o tanto quanto quiserem. Eles não estão defendendo Deus da Bíblia, eles estão defendendo uma estrutura política. É melhor que um homem morra por causa do povo, do que o povo ou a nação perecer por causa de um homem. Essa é a ideologia dos fariseus. Se você se opõe, eles acabam com você. Um artigo da The Christian Post, outubro de 2022. O nacionalismo cristão liderará a perseguição cristã. Alerta o presidente da SBC, Bart Barber. O presidente da Convenção Batista Sudeste, Bart Barber, condenou a ideia de que a igreja deveria controlar o governo e alertou aqueles que defendem o nacionalismo cristão que buscar tal coisa resultará na perseguição por parte dos cristãos. Ele está certo. Ele está certíssimo. Sim. Então não somos apenas nós dizendo isso. Tem gente que consegue ver o perigo de tal coisa. Elas estão alertando contra isso, mas ainda assim os cristãos vão atrás disso. Ele faz parte dessa minoria.
Ele é uma dessas pessoas sobre a qual o Espírito de Profecia falou, que vai se juntar ao movimento do alto clamor no tempo do fim. Você está certíssimo. Isso vai contra os 400 anos da história da Igreja Batista, assim como tudo que eu sempre acreditei sobre liberdade religiosa. Eu me oponho à ideia do domínio cristão, do domínio da Igreja sobre as operações do governo, insistiu Barber em uma entrevista com Anderson Cooper na CBS. Martin, todos os cristãos deveriam posicionar-se dessa maneira. Isso é o que nós deveríamos ter, exatamente. Eu faço objeção a isso, porque Jesus disse que o seu reino não é desse mundo. Martin, esse homem entende do que está falando. Eu faço objeção a isso, porque sempre que isso acontece, nós acabamos perseguindo pessoas como eu. Não para na perseguição dos não cristãos, disse ele. Eventualmente vai acabar na perseguição de pessoas que são cristãs. Cristãos cujo cristianismo difere do cristianismo do governo. Martin, nós já chegamos lá. Sim. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós seremos sugados nesse vórtex. O nosso povo, a nossa igreja, deveria estar falando que nem esse homem aí. Nós precisamos acordar. Vamos terminar com uma citação longa do Espírito de Profecia. A obra peculiar do terceiro anjo não tem sido vista em sua importância. Deus planejou que o seu povo estivesse muito mais avançado do que a posição que ocupa hoje. Martin, eu concordo com esta citação. Mas agora que chegou o tempo para eles agirem, devem fazer uma preparação. Quando os reformadores nacionais começarem a pedir por medidas que restringem a liberdade religiosa, nossos líderes deveriam estar despertos e lutarem para contra-atacar esses esforços. Eu não vou mencionar nada sobre os últimos 2 anos. Eu queria que eles tivessem feito isso. Exato. Não está na ordem de Deus que esta luz tenha sido escondida de nosso povo. A própria verdade presente que eles precisam para o nosso tempo. Nem todos os nossos ministros que estão proclamando a terceira mensagem angélica, de fato, compreendem esta mensagem. O movimento de reforma nacional tem sido considerado por alguns como de pouca importância, que não deveríamos dar tanta atenção para eles assim. Alguns sentem que, ao fazer assim, estariam dando tempo a questões distintas da terceira mensagem angélica. Que o Senhor perdoe os nossos irmãos por assim interpretar a mensagem de nosso tempo. As pessoas precisam ser despertadas com relação aos perigos do tempo presente. Os vigias estão adormecidos. Nós estamos anos atrasados. Que o chefe dos vigias sinta a urgência e necessidade de nos despertarmos. Do contrário, perderemos as oportunidades dadas para vermos os perigos. Se os líderes de nossas conferências não aceitam a mensagem enviadas a eles por Deus e forem negligentes à ação, as igrejas sofrerão grande perda. Essas palavras são mais importantes Sim. agora do que quando ela os escreveu. 100%. Quando os vigias, ao verem a espada chegando, soarem finalmente a trombeta, o povo ecoará a advertência e todos terão a oportunidade de aprontarem-se para o conflito. Martin, será que um pastor batista deveria estar nos alertando? Mas frequentemente a liderança hesita, parecendo dizer: não vamos nos apressar tanto assim. Pode ser um engano. Tomemos cuidado para não levantar um falso alarme. Mas essa hesitação faz parte do clamor paz e segurança. A hora ainda não chegou. Não fiquem empolgados. Não se alarmem. Está sendo feito muito caso dessa questão religiosa. Esta agitação certamente vai acabar. Dessa maneira, ele virtualmente nega a mensagem enviada por Deus, e a advertência que foi designada a sacudir a igreja falha em sua obra. A trombeta do vigia não soa, e o povo não se prepara para a batalha. Que os vigias estejam cientes que, por causa da hesitação e demora deles, almas perecerão, e almas serão requeridas de suas mãos. Nós já aguardamos há muitos anos que uma lei dominical seja posta em nosso país. E agora que o movimento está diante de nós perguntamos: será que ela escreveu isso para a nossa época?
Foi para aquela época o tipo, mas nós somos o antitipo. Obrigado. Será que o nosso povo cumprirá o seu dever? Será que nós não podemos erguer o estandarte e clamar àqueles no fronte, àqueles que têm consideração por seus direitos religiosos e privilégios? O tempo se aproxima rapidamente, quando aqueles que escolhem obedecer Deus ao invés de obedecerem aos homens sentirão a mão da opressão. Escolheremos desonrar a Deus por manter silêncio enquanto seus santos mandamentos são pisoteados? Se você confia no Rei, guarde os seus mandamentos. Pode parecer que demora, mas Deus vai agir. Aquele pastor batista não está dizendo a todos nós que os cristãos não serão poupados da perseguição, caso não se alinhem ao cristianismo do governo? Com certeza. Martin, o ano de 2022 está chegando ao fim. Eu mal posso esperar por 2023. Eu quero ver como tudo vai se desdobrar. E depois ver como em 2024, quando entrar um novo governo nos Estados Unidos, como as coisas podem estar diferentes do que estão hoje. Os últimos eventos Os serão acontecimentos finais serão rápidos. rápidos. Que Deus nos dê sabedoria. Que Ele dê sabedoria ao povo de Deus, para discernir os tempos em que vivemos. Vamos orar. Querido Pai, as coisas estão se desdobrando diante de nossos olhos. Temos falado aqui sobre a mudança de pêndulo. Nós temos visto o pêndulo mudar de direção. Infelizmente, na direção de uma ideologia que não é baseada na Bíblia, mas sim no dominionismo. Que o Senhor nos dê sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.